Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre ações de graças, ser agradecido em palavras e ações. E amados em Cristo, como é bom viver sendo gratos a Deus e às pessoas que nos rodeiam, ser agradecido pela presença de Deus e das pessoas que convivem conosco. Deus nos concede em sua graça a capacidade, então, quando enraizados e edificados em Jesus Cristo, termos um coração agradecido. E no poder do Espírito Santo, nos exceder em palavras e ações de agradecimento por todo o bem que recebemos dele. Muitas vezes entregue por ele mesmo ou através de pessoas segundo o dom a cada pessoa concedida. E amados, como é bom, maravilhoso viver num ambiente onde não falta empatia, afeto, comunhão, e todas as pessoas movidas pela graça de Deus em suas palavras e ações testemunham a grandeza do amor e da misericórdia de Deus por todas as pessoas, sendo então a Ele agradecidos, ainda que estejamos vivendo numa sociedade onde esse gesto parece ser uma ação cada vez mais rara. Pois ainda que muitas pessoas chamem atenção para as palavras mágicas, tais como muito obrigado, de nada, com licença, por favor, desculpe, lamento muito, estas fazem um bem danado nas relações interpessoais. E os ingratos, todavia, aparecem também na Bíblia. E diz Jesus em Lucas 6,35 que Deus é bondoso até para com os ingratos. Os ingratos, embora tenham existido em todas as épocas, são todavia aqueles que ajudam a marcar os tempos do fim, como afirma o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E ele, ao descrever a injustiça dos seres humanos, no livro de Romanos, capítulo 1, reconhece que as pessoas, ainda que tendo conhecimento de que Deus é bom o tempo todo, não o glorificam como Deus, nem lhe rendem graças por todo o bem obtido em Jesus Cristo. Fato que é fácil ser percebido também nos dias de hoje. Deus é uma palavra que está nos lábios de muita gente. Agora, render graças a Deus em palavras e ações parece não ser o forte em meio à sociedade que vivemos. Porque ação de graças e oração de louvor não fazem sentido no mundo em que Deus não é reconhecido como aquele que está presente e atuante e tudo está sob o seu comando. Onde então pessoas acreditam e confiam e compartilham mais em fábulas, fruto de mentes e corações humanos corrompidos, do que se compartilha e crê na palavra de Deus, que aponta para o Deus poderoso e bondoso, que está pronto a socorrer e salvar todas as pessoas que nos momentos de grande angústia, em especial, em que a humanidade está vivendo, concede então paz e gratidão aos corações habitados pelo Espírito Santo. Por isso, amados,
Então o apóstolo Paulo exorta a todos os cristãos nos seguintes termos: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A Johnny vai nos trazer um cântico. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor, é tudo que há em mim, é tudo que há em mim. Bendigo seu santo nome, é tudo que há em mim, é tudo que há em mim. Bendigo seu santo nome. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amados em Cristo, o texto de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, nos traz a história de 10 pessoas com lepra, que ao avistarem Jesus de longe, gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E sabemos, amados, que a lepra é uma doença grave, a qual ataca a pele e os nervos das pessoas. Hoje, esta doença é chamada de hanseníase. Também hoje tem cura. Naquela época não. Na época em que Jesus andava na região da Galileia e Samaria, ensinando e curando pessoas, o procedimento adotado quando era descoberto que uma pessoa tinha lepra, doença altamente contagiosa, era o isolamento. Isto então também significava não morar mais com a família, e o destino dessa pessoa era se juntar a outras pessoas com a mesma doença, num local pré-determinado, para ali, sem esperança, sem afeto, sem terem alguém que pudesse, ainda que movido por empatia, os ajudar, restando para eles então morrer devido a esta doença. E além de toda essa situação de profunda aflição, as pessoas com essa doença eram instruídas a gritar: impuro, impuro, quando alguém se aproximasse delas. A forma de anunciar então que estavam doentes, para outras pessoas não chegarem perto. E essas pessoas que não tinham perspectiva de vida nenhuma, ao verem pelos seus olhos a Jesus, sobre o qual tinham conhecimento de que vinha operando grandes milagres e curas, faz com que se encham de esperança de uma possível cura. Ah, Jesus! Sua dignidade seria resgatada se fossem curados dessa doença. Poderiam voltar a encontrar e morar com seus familiares, usufruir do afeto, do amor e da empatia de seus entes queridos. Suas vidas voltariam ao normal. Então, de longe, gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E aí Jesus diz para estas pessoas irem até o sacerdote, porque estes, amados, eram responsáveis
em dizer se a pessoa estava curada e poderia voltar para o convívio social ou não. Você poderia voltar para a casa de seus familiares. No caminho, as 10 pessoas foram curadas. Sim, amados, elas foram curadas. Fato que nos leva a imaginar a alegria, a vibração delas, a esperança e vida foi resgatada. Que maravilha! Pois além de terem sido curadas, poderiam voltar para a vida social, para a casa e para a família. Porém, somente um deles, o samaritano, considerado impuro, indigno, não conhecedor da palavra de Deus, alguém então que não frequentava o templo, e justamente este voltou, dando louvores a Deus e agradece a Jesus. Fato, amados, relatado para chamar a atenção de que a pessoa que não vê dignidade em si mesma, por meio de Cristo é restaurada, e de que mais do que uma cura externa, como a lepra, Jesus Cristo nos liberta do pecado, do egoísmo, e nos convida a vivermos a humildade que provém da fé, que reconhece o poder de Deus, louva e adora a Deus com ações e graças, porque tanto no caso deste samaritano que voltou para Jesus agradecido e louvou a Ele, também as nossas ações de graças são sinais de fé. Por isso, Jesus disse ao samaritano: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aponta para o fato de que Jesus Cristo, por meio da nossa fé, nos cura e nos liberta, não apenas da enfermidade física, mas também nos cura e liberta da enfermidade espiritual, o pecado, que tenazmente quer se apegar a nós. Assim, amados, a fé da pessoa samaritana a salvou. Amado em Cristo, a sua fé salva você, assim como a minha fé salva a mim. E Cristo quer salvar a todos. E, consequentemente, a Deus toda a honra, louvor e glória. Vamos ainda cantar. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegre se exulte na terra toda a gente, sua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te, ó
E assim, confiem as suas vidas a Deus. Ele os abençoará sempre. Amém.